Mateus 7, 17 a 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Deus nos conhece pelos nossos frutos. E Ele quer nos dar esse discernimento de conhecer as pessoas pelos frutos. De nos conhecermos, de desenvolver uma percepção de autoconhecimento através dos nossos frutos, para que a gente não viva enganado. Fora da igreja, enganado, está enganado e pronto, acabou. Agora, um crente enganado é uma coisa triste. Um crente enganado é um desvio da natureza, é uma coisa triste. E a gente precisa de ter uma percepção exata da nossa condição espiritual. Se nós estamos realmente agradando a Deus, aprovados por Deus, ou se nós estamos sendo enganados pelo espírito religioso, pelo anjo de luz, pela cegueira espiritual. Eu tenho trabalhado muito nesse tempo para trazer essa percepção para essa igreja. E aqui nós vemos que tudo que nasce de Deus, tudo que nasce de Deus, produz frutos para a glória de Deus. O que nasce de Deus produz frutos para Deus. Pedro acompanhou Jesus muito tempo, negou Jesus, tirou a orelha do Malco, mas quando ele começou a produzir frutos dignos de arrependimento, quando ele nasceu de novo, quando aconteceu aquele negócio na vida de Pedro, que ele foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, ele começou a produzir frutos para Deus. Ele já andava com Jesus há muitos anos. Ele era um escolhido de Deus, ele era um apóstolo. Mas foi só de um tempo em diante que ele começou a produzir os frutos para a glória de Deus. Até boa parte da sua caminhada com Jesus, e ele caminhava com o próprio Jesus, ele não produziu frutos espirituais, ele não agiu como uma nova criatura, ele cortou a orelha do soldado Malco, Jesus teve que recolocá-la, ele negou Jesus por 3 vezes, mas chegou um dia que ele parou de produzir esses frutos maus e começou a produzir o que são frutos bons para Deus, segundo Deus. A ponto dele chegar para o coxo na porta do templo, olhar para o coxo e dizer: eu não tenho ouro e nem prata,
Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele que havia nascido coxo levantou-se e saiu correndo. Obra de Deus, frutos bons. Quem olhava para Pedro, quando ele estava no meio do povo que crucificava Jesus, após ter negado Jesus, via um tipo de obra má, ruim, humana, desleal, falso, traidor, obra mal, fruto ruim, imprestável para Deus. E as pessoas viam aquele fruto, disseram para ele: mas tu não é aquele que andava com ele? E ele disse: eu não, nem conheço esse homem. Fruto mau. Quando nós produzimos frutos maus, não tem como passar por frutos bons. O fruto mau é fruto mau. Fruto ruim é fruto ruim. Coisa da carne é coisa da carne. Não adianta estar na igreja produzindo fruto da carne, obra da carne, fruto ruim. Não adianta. Porque o que nasce de Deus produz frutos bons. Certo, irmãos? Paulo era perseguidor da igreja. Ele autorizou a morte de Estevão. Mas quando ele se converteu, ele começou a produzir frutos dignos de arrependimento. Quando o arrependimento realmente foi sincero, e ele viu em Jesus o Salvador. Você abre a sua Bíblia em Atos, no capítulo 19, no versículo 11, você vai ver escrito assim, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Os frutos que aquele homem produzia eram frutos dignos de arrependimento. Ele chegou numa certa cidade, eles queriam fazer uma estátua para ele, tamanhos milagres que Deus produzia através da vida dele. Frutos dignos de arrependimento. Frutos bons para a glória de Deus. Isso não mudou no contexto da igreja. Existem pessoas que produzem frutos maus, mas existem pessoas produzindo frutos bons no meio da igreja. São poucas, mas existem. Mas eu não quero saber da vida dos outros, eu quero saber da sua. Eu quero que você faça uma autoanálise. Que tipo de fruto você está produzindo? Porque tem dois tipos de crente. Tem o crente que produz frutos bons. Graças a Deus eles existem. Certo? E tem aquele crente que produz frutos maus, mas que se esconde debaixo da graça. Ele produz frutos maus, mas ele se justifica com a própria misericórdia de Deus. São as pessoas que colocam a sua própria vontade como prioridade nas
suas orações, na sua mente, na sua espiritualidade. A dor dele dói mais do que a dor dos outros, a vontade dele é mais sensível do que a vontade dos outros. Ele se coloca como centro. Você não vê esse tipo de crente produzir frutos bons, mas ele se justifica no meio da igreja, ele tem aceitação no meio da igreja, porque ele usa a graça de Deus como escudo. Ele coloca a sua vontade como prioridade e usa argumentos que nos levam, ou que o leva a pensar e a justificar a sua atitude, dizendo: Deus ouve a minha oração, Deus sabe que eu preciso, Deus é o Deus de milagre, Ele vai fazer para mim, Ele sabe que eu preciso, eu tenho buscado tanto, eu tenho sofrido tanto, eu tenho sido tão perseguido, até agora você não ouviu falar de Jesus. Deus é muito bom, Deus é 10, a graça me aceita como eu sou. Tem esse tipo de crente no meio da igreja. Ele não produz frutos dignos de arrependimento, mas ele se justifica com a própria misericórdia de Deus, com a própria graça de Deus. Ele age para satisfazer as suas próprias ambições, ele nunca age para satisfazer a vontade de Deus, para satisfazer o plano de Deus, a expectativa de Deus, para agradar a Deus. Mas ele diz que Deus veio para salvar, para libertar, para que ele tenha vida em abundância. Ele se justifica com a própria palavra de Deus, com a própria graça de Deus, e a sua justificativa, ela é aceita e bem aceita, porque realmente é bíblica. Mas eu quero mostrar para você, nessa noite, que existe algo além de justificativas, de tentativas, de projetos de fé, que o Evangelho preparou para nós cristãos coisas muito melhores e maiores do que viver esperando o que não chegou ainda. Nós temos um monte de coisas que já chegaram, que são muito melhores e maiores do que essas que se espera chegar. Tem gente que se dirige pelas suas opiniões. Ele fala: eu li isso, eu acho isso, eu cheguei a essa conclusão, eu não concordo com isso. Ele nunca se dirige pela palavra de Deus, porque ele não quer abrir mão das suas próprias opiniões, das suas próprias conjecturas. Ele não quer se lançar na aventura proposta pela palavra de Deus, porque ele quer o que ele conclui, o que ele acha, o que outros homens acham. Deus exige muito. Deus exige muito no parecer de muita gente. Quem não tem a natureza divina, quem não nasceu de novo, não suporta a palavra de Deus. Existem pessoas seguindo a direção da serpente e se justificando com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, pela própria palavra de Deus. Não quer mudar de vida, não quer vencer o pecado,
não quer deixar as suas posições seculares e humanas e familiares e culturais, mas conhece a palavra de Deus e sabe que está escrito que Jesus é um advogado que intercede por nós diante de Deus. E ao invés de ceder aos apelos do Evangelho, essas pessoas preferem justificar com a graça do Evangelho, com a misericórdia contida no Evangelho. Elas continuam sempre do mesmo jeito, sempre no meio da igreja, fazendo as mesmas coisas, e se justificando e encontrando condição emocional e intelectual de continuar esperando em Deus, mesmo sem fazer o que Deus manda, mesmo sem ceder para os impulsos do Espírito. Elas continuam firmes nas suas posições humanas e seculares e se justificam com a própria palavra de Deus, nivelando o Evangelho por baixo. Está fazendo o que o diabo manda. Quando você faz a sua própria vontade, você está fazendo exatamente o que a serpente disse para Eva. Certo? Sereis como Deus. Sereis como Deus. Come, Eva, não vai fazer mal. Você será como Deus. Você fará a sua própria vontade, você realizará os seus próprios sonhos. E Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo veio para tirar o homem desse engano. O engano do pecado é justamente esse: querer fazer a sua própria vontade, ou querer pensar que Deus vai fazer a sua própria vontade. Esse é o grande engano do pecado. Esse é o fruto da morte, que gera morte. É o homem querer fazer a sua própria vontade, e ainda mais depois do Evangelho, pensar que Deus vai fazer a sua vontade. Jesus veio mudar tudo isso. Jesus veio desfazer essa magia satânica que envolve os homens. Enquanto o homem não percebe o prazer de fazer a vontade de Deus, ele ainda está envolvido por essa magia da serpente, por essa mentira que separou o homem de Deus. Certo, irmãos? Você começa a entender agora o que eu quero dizer? Tem gente que fala: Deus sabe que eu sou assim. Eu não sei até quando eu vou ser assim. Eu sei que Deus me ama e me chama assim, do jeito que eu sou. Eu sei que Deus é misericordioso e Jesus morreu por causa dos meus pecados, porque eu sou assim. Porém, essa é só metade da história. E a outra metade? E a outra parte? E a continuação? Porque depois que você é aceito por Deus, Deus te dá a natureza dele. Depois que você aceita Jesus, Deus muda a natureza do homem. Essa natureza pecaminosa, essa natureza que concorda com Eva, essa natureza que quer ser o seu próprio Deus e ainda quer que Deus
faça a sua vontade, realize os seus sonhos. Essa natureza é uma natureza corruptível, corrupta, corrompida pelo pecado. E aí é que está o milagre. Jesus te aceita e me aceita como eu sou, mas Ele me aceita não é para me sustentar no erro, Ele me aceita para me transformar. Leia aí 2 Pedro. 2 Pedro. Oh, glória a Jesus. Jesus me aceita para me transformar. 2 Pedro capítulo 1, no versículo 3. Olha só. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus te aceita como você é, me aceita como eu sou, Ele me chama, mas depois que acontece isso aí, eu vou ler aqui numa Bíblia que explica com mais clareza. Depois que acontece aí, não para aí, depois que acontece isso aí, a obra dele tem uma sequência, e essa sequência nos leva a experiências novas. Deixa eu ler aqui, 2 Pedro 1, no versículo 3, vou ler aqui na Bíblia Viva. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida verdadeiramente boa. Ele até vos faz participantes da sua própria glória e da sua virtude. E por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as outras ricas e maravilhosas bênçãos que nos prometera. Por exemplo, a promessa de nos salvar da imoralidade e da podridão que nos rodeiam, e de dar-nos da sua própria natureza. Quando Deus te recebe, quando Deus recebe uma pessoa, os frutos dessa pessoa mudam de característica, porque essa pessoa que é recebida por Deus, ela não é simplesmente recebida por Deus, Deus muda a sua natureza. Aquela natureza pecaminosa que concordava com o sentimento de Eva, com o desejo de Lúcifer, com aquilo que Satanás falou para Adão e Eva, que os fez perder a comunhão com Deus, essa natureza humana, carnal, imoral, fascinada pelo mundo, ela sai e dá lugar e entra então ao presente de Deus, a natureza divina. Deus nos dá a sua própria natureza, e é por isso que as pessoas que recebem essa natureza começam a fazer obras boas. É por isso que eu falei de Pedro, é por isso que eu falei de Paulo, porque num tempo eles agiam dentro da velha natureza, eles só pensavam neles mesmos, eles só pensavam naquilo que eles achavam certo. Depois eles mudaram tanto de opinião, e eles mudaram tanto de atitude. Por que que eles mudaram tanto de opinião e de atitude? Porque aconteceu isso na vida deles. Eles receberam uma nova natureza, eles receberam parte da natureza do próprio Deus, e quando alguém recebe essa natureza, as obras dela mudam, os interesses dessa pessoa mudam. É por isso que não se pode justificar erros, e nem se pode pensar que é o melhor cristão do mundo, produzindo frutos maus, realizando coisas que não agradam a Deus.
A pessoa que recebe a natureza divina, ele pratica aquilo que Deus acha bom, aquilo que é para a glória de Deus, naturalmente. Eu estava conversando com uma irmã aqui na porta da igreja agora, e ela estava me dizendo que a única coisa que interessa para ela são almas, ganhar almas, ver pessoas convertidas, porque isso é uma característica de quem recebe a natureza divina. Ele pode ter vivido a vida que viveu no passado, mas quando Jesus entra, quando a natureza divina entra, quando ele é aceito por Deus, quando ele realmente chega na presença de Deus, e Deus o recebe, e Deus o aprova, essa pessoa muda de atitude, ele muda de visão, ele deseja outras coisas, ele deseja, é aquilo que Deus aprova, é aquilo que Deus criou, e isso é uma coisa natural. Você fala, vamos ali para o bar, vamos ali para o jogo de futebol, vamos ali para o estádio, vamos ali ver a banda passar, e ele fala não, a não ser que seja para evangelizar, a não ser que seja para ganhar almas. Essa pessoa não sente mais prazer naquilo que o pecado criou, mas ele só sente prazer naquilo que Deus está presente, e isso é natural. Gente que nivela por baixo. Esses dias eu estava vendo na internet, essa maldita internet, a gente vê o que não quer. O pastor que brigou com a mulher, aí chegou lá para pregar, e ele prega esse negócio de casamento. Aí a mulher estava lá de baixo, ele olhou para a mulher, tinha brigado com a mulher, passado a noite inteira brigado com a mulher, segundo ele disse. E aí ele virou e falou, eu briguei com a minha mulher. E falei para ela, que eu não sei até quando eu vou brigar com ela. Falei para ela que não tinha sido a última briga, e nem a primeira, que eu ia ter outras. Mas eu estava confessando, ele estava confessando aquele negócio ali, porque ele sabia que Deus perdoava. Eu falei, mas o que é isso? Esse homem nunca teve a natureza divina na vida dele. Porque a Bíblia fala em Romanos 6, versículo 13, o pecado não terá domínio sobre vós. E ele estava dizendo, não sei quantas vezes eu ainda vou brigar com você. Que coisa mais estranha. Porque aquele que tem a natureza divina, ele não é dominado pelo pecado. Se ele falar, eu não vou brigar com você nunca mais, e ele buscar a Deus nesse propósito, ele não briga nunca mais. O pecado não tem domínio sobre você, irmão. Abre aí a sua Bíblia em Romanos 6, 13 ou 14, se não me engano. Romanos 6, 14. O pecado não domina quem tem a natureza divina. É você que domina o pecado. Olha se eu estou enganado aí. Vou te dar um tempo para você ler, que isso é muito importante. É ou não é assim? Romanos no capítulo 12 diz assim, olha aqui, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem vive no meio pentecostal, quem vive numa igreja como essa, está rodeado por uma nuvem muito grande de testemunhos, porque aqui tem milagre todo dia. Não tem como você dizer que não acredita em Deus num lugar como esse. Para a glória de Deus eu estou dizendo. Irmão, você está vendo Deus operar. A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo não, a Bíblia está dizendo aqui, ó.
Estamos rodeados por uma tão grande nuvem de deixamos todo o embaraço e o pecado e corramos a carreira que nos está proposta. Larga o pecado, para de justificar. Se você tem sido esse tipo de crente que acha que vai se esconder de trás da própria graça de Deus, eu quero te dizer que você deve ser um crente que busca a natureza divina. Em vez de justificar seus erros, busque em Deus não cometê-los. Porque aí você vai sentir o que foi que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém, irmão? Glória a Jesus. Você entendeu? Entendeu? Eu quero que você faça a diferença entre o crente que justifica e o crente que recebe a natureza divina. Entre o crente que acha que Deus é bom e que vai perdoar mais um pecadinho seu, um pecadinho insignificante, e o crente que recebe a natureza divina e tem raiva do pecado e não suporta o fedor de enxofre do pecado. Para o crente que tem a natureza divina, o pecado fede enxofre, fede inferno. Amém, irmãos?